Boa noite, eu me chamo Sidmar, sou estudante do curso de bacharelado em Química na Uninter, do Paulo Farias Brito aqui em Fortaleza. E neste portfólio vamos discorrer um pouco a respeito do desmatamento, iniciando pela definição, seguindo com as causas, os impactos, tratar um pouquinho a respeito do caso de Altamira e finalizar com algumas ações simples que podem ajudar, a coibir o desmatamento. Bem, segundo o dicionário Aurélio, desmatamento é a ação de desmatar ou desflorestar, ou seja, aplica-se a derrubada de árvores, desfazendo florestas, vegetações rasteiras, esparsas, tais como pradarias, savanas, o cerrado. E vimos no ano passado muitos noticiários a respeito de acusações e debates ao governo, cobranças ao governo federal a respeito do assunto. E o centro das discussões estava a Amazônia Legal, aqui no Brasil. Houveram até comentários muito fortes, como o Deniclé Aguirre, do Greenpeace. Ele falava que os desmatadores sentiam-se incentivados a continuar devido à postura do presidente da República. Mas quais seriam os motivos, as causas do desmatamento? Podemos dizer dois motivos. O primeiro são as de causas naturais e o segundo de causas antrópicas. Causas naturais são aquelas que nós podemos ver nas savanas africanas e no cerrado brasileiro, decorrente de fenômenos naturais como descargas elétricas. E o segundo, a razão, as causas antrópicas, é aquela causada pelo homem. A simples existência do homem causa algum dano à natureza. Mas o detalhe é que desde a Revolução Industrial, essa devastação, esse desmatamento tem crescido de forma acelerada. E três motivos podemos citar para isso, Hoje temos como motivos principais o agronegócio, a mineração e a urbanização. Falando do agronegócio, podemos dizer que hoje o planeta Terra conta com aproximadamente 7 bilhões de habitantes. E é óbvio que todos precisam ser alimentados. Nisto, o agronegócio tem invadido terras de proteção, reservas e florestas, sob o pretexto da necessidade de mais áreas para poder estar plantando. Este ponto é até criticado por Pedro Parente, um dos diretores da ABRF. Ele diz que não há necessidade de cortar árvores para se aumentar a produção. E com relação ao rebanho bovino brasileiro, ele fala que o nosso rebanho é muito extensivo, necessita ser mais intensivo. Nos dois aspectos, ele quer dizer que precisa-se ter uma melhor produtividade por área, fazer mais em menos. O segundo aspecto que citei é a questão da mineração, o extrativismo mineral. Hoje nós vivemos num mundo tecnológico em constante mudança, acelerado, muito rápido. E daí a necessidade de buscar-se novos recursos ou outros recursos para melhorar a tecnologia. Desde o século XVIII, a retirada dos recursos naturais são a base do desenvolvimento e do emprego tecnológico da humanidade. Neste quesito, que se tem aumentado as incursões dentro de reservas, dentro de florestas, em busca de mais recurso mineral. E beneficiar estes, O beneficiamento causa impacto, Um exemplo, podemos citar a reserva do Carajás, no Pará. É a maior reserva de minério de ferro do mundo, no meio da floresta, mas está sendo explorada. Outro exemplo é a reserva de nióbio em Araxá, Minas Gerais. Só para citar alguns exemplos. O terceiro aspecto também na questão do desmatamento que eu citei é o urbanismo, a urbanização. A busca de uma melhoria de qualidade de vida, a busca de outras maneiras de viver, tem levado o homem rural a migrar para os grandes centros e metrópoles, fazendo com que haja um crescimento desordenado, surgindo cidades e comunidades próximas totalmente desorganizadas e devastando, destruindo os biomas do meio ambiente local. Um exemplo que podemos citar são as comunidades que ficam nas cotas na Serra do Mar, lá em Cubatão, São Paulo. Outro exemplo são as comunidades nos morros do Rio de Janeiro. E mais recente, podemos citar a cidade de Altamira, com a introdução da usina da Monte, onde absorveu muita gente, e depois alguns evadiram.
e tornou-se até o que o Daniel Cerqueira, né, coordenador do Atlas da Violência, disse que Altamira é um exemplo de tudo que pode se dar errado em uma cidade, para você ver como é que é. Mas quais as consequências do desmatamento? As consequências elas podem ser vistas e sentidas em todo o local, em todo o planeta, né? É sabido que o efeito estufa ele é causado devido ao aquecimento global, que é causado devido ao aumento da concentração do gás carbônico, CO2, na atmosfera, né? Se considerarmos que a retirada do CO2 da atmosfera, ou seja, o sequestro desse carbono, é feito boa parte pelas plantas, na realização da fotossíntese, nós chegamos a concluir que as florestas são de fundamental importância para que haja um equilíbrio nesse ciclo, né? Por isso, temos visto a mudança de tempo com eventos extremos em todo o planeta, com uma frequência muito maior, de gelo, desertificação, a mudança dos ciclos de chuvas, vendavais. No fim do verão deste ano, nós podemos ver na região da Baixada Santista que em um curto período de tempo choveu muito, em torno de 300 milímetros de chuva em poucas horas, com a consequência a erosão dos morros, o deslizamento de alguns morros no Guarujá, Santos e São Vicente, causando grande impacto para os locais, inclusive havendo mortandade. Um outro exemplo, vamos para Chicago, nos Estados Unidos. Tem o inverno deles, porém, no inverno de 2019 eles experimentaram temperaturas na casa de menos 23 graus Celsius, com a sensação térmica de menos 51 graus Celsius, algo jamais visto para aquela população local. Então os impactos são muitos. E vamos olhar Altamira, um estudo de caso em Altamira, né, no Pará. Altamira, ela fica no Alto Xingu, é a cidade de maior extensão territorial no país. Sempre foi uma cidade muito pacata, calma e de boa convivência. Mas ela viu isso tudo mudar com a aprovação das licenças de instalação da usina de Belo Monte, em meados de agosto de 2011. Hoje ela conta com títulos nem um pouco comemoráveis. A exemplificar, ela é considerada a segunda cidade mais perigosa no país, com um índice de 133 mortes e assassinatos a cada 100 mil habitantes, dados do IBGE. E também a cidade que mais desmata na Amazônia Legal. Ela desmatou em 7 anos, entre 2013 e 2018, algo em torno de 1.900 km² de floresta. Para se comparar, é maior do que a área da cidade de São Paulo, que tem em torno de 1.500 km². Mas não parou por aí. No ano passado, 2019, ocorreu em torno de 353 km² de devastação naquele local. Isso dados do INTER, né? Absorvidos pelo sistema PRODES, que é o monitoramento da Amazônia Legal. Então você vê, o desmatamento tem crescido. Como eu informei anteriormente, Daniel Cerqueira, né, até falou, Altamira é o exemplo de tudo que pode dar errado. E evidenciou ainda que cidades onde o desmatamento é muito acelerado, também existe a incidência muito alta de violência, né, problema social. Mas, e aí, o que eu posso fazer? O que você pode fazer a respeito? E aí, pessoal? Simples. Quando nós formos comprar madeiras, se possível, procurar comprar madeiras de fornecedores idôneos, certificados, né? Madeiras não de fontes não duvidosas. Outro exemplo, sempre que você for observar alguém desmatando uma área de proteção ambiental, ou fazendo queimada, retirando, denuncie, faça a sua parte. Se possível, quando for adquirir um imóvel, evite locais de invasão, locais de proteção, de mata, de floresta. Outro ponto, devemos cobrar com intensidade as autoridades por políticas mais efetivas de controle, de fiscalização. E um último exemplo que vou dar é, se você já mora numa localidade que é de área de proteção, é tentar viver em harmonia, né? Se não sabe como,
procurar algum especialista que pode lhe ajudar a obter o retorno da terra sem agredi-la, coexistir, né? Uma convivência sustentável. Pessoal, o assunto que eu queria discorrer, desculpe minha pressa e me alongar, mas era este. O foco da minha pesquisa deveria ter sido a cidade de Maracanã, Ceará, que é onde estou residindo no momento. Mas os dados não estão de fácil acesso. Se existem, o acesso não está fácil nos meios comuns, né? Assim como a gente busca em sites, em outras informações, não está de fácil acesso. Por isso abordei um pouco de Altamira, fiz um breve resumo. Eu agradeço a atenção de todos, o tempo dispensado. Muito obrigado e uma boa noite.